Esse não é o começo oficial do vídeo, é um react, ele vai começar em instantes, mas antes de eu conseguir editar, porque segunda-feira eu tenho futebolzinho à noite, eu editar o react, porém depois de gravar, aconteceram algumas coisas, duas para ser mais específico, que me fazem acrescentar esse trecho antes do vídeo oficialmente. Primeiro, o Wagner Frederico tweetou o seguinte, olha só. Marcelo Teixeira mentiu ao dizer que já tinha um técnico há semanas. Ficou claro que Gustavo Quinteiros também recusou o Santos, como já havia feito Luiz Castro. Mas, no fim das contas, a escolha de Pedro Caixinha foi acertada. Talvez revele melhor que a dos dois primeiros. E aí, em seguida, o Wagner Frederico escreveu o seguinte: o presidente Marcelo Teixeira entrou em contato comigo agora para dizer que não mentiu ao dizer em suas entrevistas anteriores que já tinha um técnico. Segundo ele, havia sim um outro profissional com documento assinado com o Santos. Por fim, numa publicação fechada para comentários no Instagram, Marcelo Teixeira fez um texto bem grande, mas o trecho que eu destaco é esse aqui. Para não retardar o planejamento de 2025, a direção de futebol, juntamente com os analistas, mapeou alguns treinadores de acordo com o perfil e estilo desejados. Chegamos a ter um treinador que aceitou nossa proposta já com condições contratuais estabelecidas, o que nos dava certeza de que um dos treinadores mapeados seria o contratado. No entanto, decidimos que a contratação só seria concretizada com a participação do novo CEO. Então, eu trouxe isso para explicar que, depois de eu gravar comentando a coletiva, o Wagner Frederico escreveu que o Marcelo Teixeira falou que não tinha um técnico acertado, o Teixeira foi lá e disse que, na verdade, tinha, só que na coletiva ele falou que não tinha, falou que tinha um CEO, enfim. É só para contextualizar o que eu vou falar daqui para frente, quando começar o vídeo em si, porque eu pego esses trechos, né, dele falando na coletiva, no caso Marcelo Teixeira, claro, que não era um técnico que ele queria, que ele tinha acertado, e sim um CEO. Mas aqui ele deixa claro que era um técnico. Muito confuso, mas eu preferi pontuar, porque fatalmente, assim que vocês assistissem esses trechos do React, vocês comentariam essa postagem do Instagram e também as questões do Twitter. Então, pontuo que vi, não acho que tire o contexto, nem atrapalhe o resto do vídeo, mas achei importante citar. Vamos pro vídeo. Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, e no primeiro vídeo desta gloriosa terça-feira, antes ainda da live do Trio, 10 da manhã, vamos reagir a alguns trechos da coletiva de Marcelo Teixeira e Pedro Martins. Marcelo, claro, presidente do Santos, Pedro Martins, o novo CEO do Santos, porque pelo jeito Paulo Brax não vai permanecer no clube, mas a gente vai ver o desdobramento dessa situação nos próximos dias. A coletiva foi muito estranha, e para a gente colocar aqui trechos dela na tela e eu tecer comentários enquanto ouço, a gente precisa da paciência de vocês para que eu explique um pouquinho do papel de jornalismo, vocês vão entender. Porque jornalismo não é só eu ligar aqui a coletiva, colocar na tela, fazer um monte de comentário e ir embora. Eu tenho que pelo menos justificar porque eu estou fazendo esses comentários e justificar porque ontem na coletiva, após a segunda pergunta, eu falei: o papel de jornalista aqui não está existindo, eu vou gravar vídeo para o meu canal. Que no caso eu gravei o vídeo da chegada do Pedro Caixinha. Mais tarde teremos uma análise um pouco mais completa sobre ele. E por que eu simplesmente saí da coletiva? Porque o papel de jornalista é informar e é trazer o fato. Né? Trazer o fato. É opinar também, mas sobre o fato. E a partir do momento em que a gente foi ontem indicado a não questionar um dos participantes da coletiva, que no caso era o presidente, apenas o outro, Pedro Martins, sendo que ninguém tinha sido informado que a coletiva seria sobre ele, e todos fomos preparados para fazer perguntas ao presidente, eu não vi sentido em continuar ali. As minhas perguntas tinham uma direção. As nossas dúvidas como coletividade santista tinham uma direção. Uma das dúvidas foi sanada. Quem será o técnico? Pedro Caixinha, beleza. Mas o tal do Pedro Martins não pode responder sobre coisas que aconteceram antes dele chegar no Santos Futebol Clube. Então eu gostaria, né, que as perguntas fossem voltadas ao presidente, que está aí há um ano. Outra coisa, o papel do jornalismo também é, ao
trazer o fato, desmentir o que não é fato. Então nesse react, né, eu separei pelo menos 3 trechos, acho que 3 trechos, de coisas que foram ditas na coletiva, mas que são facilmente desmentidas jornalisticamente por aspas anteriores. Então, por exemplo, quando é falado pelo Marcelo Teixeira que o CEO era o plano A e que ele que trabalhava com contrato, enfim, com emprego em outro clube, ele falou que era um técnico. E o CEO não é técnico. Não podemos dizer que o CEO é técnico. Então, para mim foi uma coletiva decepcionante. Ok? Nos explicaram quem é o técnico. Mas eu acho que havia muitos questionamentos que eu gostaria de ter feito a um dos participantes da coletiva, e foi nos indicado, depois da coletiva ter iniciado, que era para o outro participante, que, de novo, não tinha um papel no Santos antes do último sábado, né? Segundo ele, foi quando começou a negociar com Pedro Caixinha. Então, dito isso, eu trago os trechos aqui. E o primeiro é o seguinte, vamos lá. O meu plano A não estava para este ou aquele treinador, este ou aquele jogador. O meu plano A estava direcionado ao Pedro Martins, que é o novo CEO do Santos Futebol Clube. Tá. Eu não nego que o plano A dele pode ser o CEO, ok. E a partir deste momento, ele vai trabalhar, a partir do momento que vai atrás do CEO, agora já está aí, já achou o técnico, mas enfim, a partir do momento que ele toma essa decisão, ele vai trabalhar para achar o técnico. A questão é, há um outro CEO no Santos, que é o Paulo Brax, e há um executivo de futebol, por pior que ele seja na função dele, que é o Galo. Neste momento que eu gravo o vídeo, eu não estou gravando às 5 da manhã de terça-feira, eu estou gravando no fim da tarde de segunda para deixar agendado na terça. E as questões foram feitas ao Pedro Martins sobre a permanência dos dois. E ele falou que vai lidar com isso nos próximos dias, vai tomar essa decisão. O Paulo Brax, inclusive, confirmou de olho no peixe agora há pouco, um pouco antes de eu gravar, que discutirá no final de semana a sua permanência. Então, assim, beleza que o plano A era o CEO, mas ele já não tinha o CEO. E quando a gente vai questionar sobre o CEO que já estava lá, é o outro que vai decidir se permanece, então ele está acima, está abaixo, está igual. É uma situação muito confusa, muito complexa. Vamos para o segundo trecho. Este novo CEO, ele tinha também compromissos que eu informava a toda a mídia e a toda a imprensa de uma forma constante. Não posso ainda fazer divulgação de contratação, porque existem profissionais que estejam com contratos em vigência. Ok, calma aí. Aqui ele acabou de falar, existem profissionais. As aspas ao GE, a Rádio Bandeirantes, a Santa Cecília foram, existe um técnico. Aqui ele fala, existe um profissional, que engloba qualquer cargo. As aspas anteriores foram a um técnico, e eu mostro. Minimizo aqui, abro a aba do GE, e no dia 6 de dezembro, a matéria é: presidente diz que Santos já tem novo técnico e discute planejamento. O Santos já tem um novo técnico para 2025. Quem afirma é o presidente do clube. Ah, o Santos não tem treinador. O Santos tem treinador. Eu não posso divulgar o treinador. O Santos trabalha no planejamento com o treinador? É lógico que trabalha. O Santos não trabalharia com ninguém sem ter o treinador. Ele disse ao GE que já tinha um treinador, não um profissional, que engloba novamente qualquer cargo, inclusive o de CEO. Ele disse que tinha um treinador. Então essa aspa não condiz com as entrevistas anteriores. Ele falou que o Santos tinha um treinador. Dizer
que já informava a todos que já tinha um profissional, não condiz com o que ele tinha falado anteriormente. Mais um trecho. Ele teve o desligamento do clube na sexta-feira e tivemos uma rápida conversa no sábado. Esta rápida conversa foi um início para que no sábado nós tivéssemos tantas outras para as definições que deveriam ocorrer. A primeira delas, que é natural, após a definição do CEO, é para que nós definíssemos o novo treinador. Nós demos essas oportunidades, essas opções para o Pedro. Ao avaliar, o Pedro fez a sua definição. Não apenas no sábado ele fez a definição. Eu quero continuar nesse trecho, mas uma coisa. Então o cara que sequer trabalhava no Santos até, sei lá, sexta-feira, ou trabalhava como agente duplo no Botafogo do Santos, definiu sozinho, porque o Marcelo Teixeira falou, ele fez sua definição do novo técnico. Ele decidiu sozinho, um cara que não estava no clube até anteontem, aí decidiu sozinho o técnico. Curioso. Como também ele entrou em contato com o profissional e no próprio sábado ele já chegou a fazer o comunicado que estava bem adiantada a negociação e do domingo nós formalizamos oficialmente a contratação do novo treinador. Tá textualmente aí, muito claro, que no sábado começou a negociação com o Caixinha, no domingo terminou com a confirmação. O problema é que isso, então, faz com que um outro tipo de aspa fique confusa. Quando a gente lembra o que o Marcelo Teixeira falou ao Esporte por Esporte, abrindo a MSN aqui, que está escrito, mas foi uma aspa ao Esporte por Esporte. Lucas Barbosa é um atleta hoje que está valorizado, tem muitos clubes interessados. O próprio treinador afirmou que quer fazer uma avaliação melhor, pois não o conhece. Como é que há uma semana e meia o treinador disse que não conhecia o Lucas Barbosa, se o Santos ligou ao Caixinha no final de semana mais recente, tipo 7, 8 dias depois? Que treinador falou que não conhecia o Lucas Barbosa? Não consigo compreender. O Santos que pelo jeito vai vender o Lucas Barbosa ao Bragantino, mas isso é irrelevante na situação de... A aspa era um treinador que está aí, contratado, quer conhecer o Lucas Barbosa. E a aspa seguinte é... Não, foi ontem que a gente fechou com o treinador. Há uma incongruência aí. Vem comigo que agora esse trecho é um pouquinho longo. Mantenha o foco, tem 3 minutos. O que fez esperar mais de um mês, eu fui claro, representa a gestão. A gestão está acima de preferências, sejam de presidente, comitê de gestão, departamento de futebol, sejam as instâncias... A gestão está acima do comitê de gestão, é uma frase muito forte. Que estiverem no clube. Por quê? Porque a prioridade da gestão, e eu dizia isso, era a contratação de uma nova filosofia e metodologia para a temporada de 2025-26. Eu vou fazer uma pergunta muito honesta aqui. Quando isso foi dito sem ser na coletiva? Eu particularmente não vi, pode ter me fugido, mas eu nunca vi essa aspa existir anteriormente. Tudo que nós dissemos com referência a ter um treinador, nós temos treinador. Agora tem. Aliás, nós não temos apenas um treinador. E nunca disse o nome do treinador. Nunca. Em nenhum momento declinei nomes de treinadores. Aliás, muitos de vocês disseram, vários veículos disseram, que era A, B, C, D. Eu acompanhava aquilo. Vocês mesmos, muitos de vocês aqui presentes, colocavam no meu WhatsApp perguntando, vocês são testemunhas. Em algum momento, se eu citei o nome de algum treinador. Aliás, o departamento de futebol mapeou diversos deles. Quero pontuar que eu nunca mandei nada no Zap para ele, não tenho o número dele. Porque sei lá, vai que vocês acham que eu mandei no Zap. Muitos dos profissionais. E deixei claro com cada um deles que a decisão seria no momento certo, naquele momento que nós pudéssemos definir
de acordo com as responsabilidades e com aqueles que poderiam decidir. E assim foi feito. Como disse o Pedro, vários estavam à disposição. A escolha não é de uma maneira a agradar ao presidente. A escolha deve acontecer em todas as áreas do clube, que devem alcançar suas metas e objetivos, como nós alcançamos em 2024. Eu não aguento mais, é de verdade. Isso dói na minha alma. Tá bom, a gente atingiu os objetivos de 2024. Eles eram ridiculamente fáceis. Supera, já diria Marília Mendonça. Como nós alcançamos na área financeira, como nós alcançamos em todas as áreas que o Santos planejou para 24. Futebol feminino não, foi rebaixado. Só um exemplo fácil. Hoje, mais uma vez, nós estamos referendando a melhor decisão. Tomara que esta seja a melhor decisão. Tomara. É a melhor decisão, como disse o Pedro, na conversa, na filosofia, na linguagem, na identidade e daquilo que o profissional, que é o Pedro Caixinha, já fez e continuará fazendo na sua carreira, identificado com o clube como o Santos. Então, essa sempre foi a nossa linha e essa continua sendo a referência da presidência naquilo que sempre nós declaramos em momentos anteriores. Esse trecho é muito forte, né? Porque tem muita coisa, nada muito útil, na verdade. Mas a parte do... Temos mais de um treinador... Que? Não, vocês têm um e não tinha. Acho que todo mundo interpretou, quem assistiu essa coletiva, que ele está chamando o CEO de um treinador também. Não no sentido clássico, mas de que é um pool, né, um grupo de pessoas que vai treinar o time. Isso não é um fato. Isso não é um fato. Vamos para o último trecho, que vem em seguida. Eu posso só apertar aqui, ó. Sem cortes. Presidente aqui. Boa tarde, Giovanni Afonso. Eu gostaria que vocês direcionassem mais eu vou fazer uma para os dois, gostaria que os dois comentassem. Então, Cara, essa parte que eu informei no começo do vídeo, caso você não tenha visto antes, né, na própria live da Santos TV. Primeiro, o Giovanni Afonso foi muito bem. Não posso perguntar pra você? Pergunto pros dois. E assim, ele vai comentar, nós somos informados de que a coletiva era do Marcelo Teixeira. O texto com o qual a imprensa foi informada é: Marcelo Teixeira concederá a coletiva. E aí ele para de responder perguntas para que uma pessoa que a gente sequer sabia que estaria lá até um minuto antes da coletiva responda perguntas. Ok, a gente pode ter um poder do improviso ali, mas não estávamos preparados para isso e as perguntas importantes do dia eram para Marcelo Teixeira e não para Pedro Martins. Eu gostaria que ele está sendo apresentado como executivo do clube. Ele tem totais condições de fazer as posições e respostas que o clube tem. Não, perfeito. É porque foi divulgado para a gente que a coletiva seria com o senhor, mas tudo bem. A coletiva é convidada por nós, pela presidência, para a apresentação do novo CEO do clube. Então, que se informasse isso no momento do convite. E isso não foi informado. Eu gostaria que exatamente vocês direcionassem a ele para que vocês explorassem e ganhassem o tempo necessário. Eu vou fazer uma coletiva, né? Aí sim, vai fazer? Diretamente a nós, que aí nós vamos fazer a prestação de contas e os devidos esclarecimentos no momento oportuno. A gente não quer prestação de contas, a gente quer explicações para os 56 dias de intervalo entre o Pedro Caixinha ser demitido do Bragantino e ser contratado pelo Santos, com o Santos nesse intervalo, claro, ainda jogando algumas partidas da Série B, mas conquistando na primeira metade desse período o título e o acesso ao título, né, na ordem inversa, claro. Então, assim, houve essa demora e não é uma pessoa, com todo respeito ao nosso amigo Pedro Martins, uma pessoa que não estava no clube que vai explicar isso pra gente. Então, isso causa... Não sei se revolta, mas um incômodo, né? Um incômodo eu acho justo. Eu vou pular agora para um trecho do próprio Pedro Martins, apresentando o Pedro Caixinha, quase um poeta sobre a apresentação. Calma aí. Vamos lá. Eu estudei com muito carinho e no detalhe todas as opções que foram apresentadas. Pausa aí já. Então haviam opções.
Vamos deixar claro que haviam opções. Quando o Marcelo Teixeira fala que a imprensa citou vários nomes, é porque os nomes existiam. Várias opções foram passadas. Então, quando alguém apura, sei lá, vamos falar o nome aqui, o Quinteiros, é porque essa opção estava na lista. E chegou que era uma opção. Não adianta falar, não existiam nomes. Existiam nomes. Tanto que o Pedro que está falando que ele estudou opções que foram apresentadas a ele. E tem um nome que me despertou muita atenção, é um nome que eu já conhecia e que eu sinto que dialoga completamente com a ambição, com o desejo e com a visão do Santos. De novo, é um cara que até anteontem não trabalhava no clube e agora já é o maior especialista dentro do clube de ambição, de sentimentos que a gente tem. Acho curiosíssimo, não estou falando que ele está errado, eu acho curioso. É um nome que vinha sendo disputado no mercado, um nome que, na minha visão, tá sendo visto por diversos clubes, mas que estava buscando um projeto de futebol. E quando a gente fala de projeto de futebol, isso transcende o que é simplesmente ganhar o próximo jogo. Transcende o que é qual será o teu plano para o próximo mês. Não, a gente tá é curioso, porque o Carille passou um ano falando que era do jogo a jogo e estava empregado no Santos, mas tudo bem. Falando de um nome que estava buscando uma visão de futuro, presidente. E isso que eu apresentei. Foi isso que eu apresentei para esse treinador. Qual treinador? Foi isso que eu procurei mostrar. Não tinha falado qual era o treinador ainda. Mostrar que o caminho não seria nem um pouco fácil, mas através do alinhamento de todos nós e através da busca de um treinador que entendesse o momento do Santos e principalmente os valores do Santos, a gente conseguiria superar esses obstáculos com muito mais facilidade. Obstáculos que duraram um dia. Em função disso, ligou no sábado e fechou no domingo. Eu gostaria de dar boas-vindas a quem? A Pedro Caixinha. Ok. É muito curiosa essa coletiva. Foram mais pronunciamentos do que, de fato, perguntas sendo feitas. E reitero, assim que o Giovanni fez a pergunta, ele falou, não, quem responde é outro. Eu falei, não tenho o que fazer aqui, desculpa. Eu acho que jornalismo não é debate, a gente não está ali para debater. Mas eu preferi ir pesquisar os fatos que eu trouxe nesse vídeo do que perguntar a quem não estava no clube até outro dia. Peço perdão ao Pedro Martins, mas quando ele tiver um tempo de clube, eu terei perguntas a ele. Neste momento, não tinha. A partir de agora, teremos. Fiquei triste com essa coletiva. E você? Conta pra mim aí embaixo.